Nessa aula, vamos falar sobre a linearização de uma função derivável no ponto C. Como o nome sugere, a linearização é a aproximação dessa função localmente em torno do ponto C por um polinômio de grau 1, seja uma reta. E o que a gente vai ver agora é que, se a função for derivável no ponto C, então essa reta que aproxima bem essa função em torno do ponto C tem que ser a reta tangente. Então, se a função f é derivável no ponto C, existe o limite da derivada, que é limite de fx menos f de c sobre x menos c quando x tende a c. Então, passando a f' de c para o outro lado, subtraindo, a gente vai ter que o limite de f de x menos a reta tangente sobre x menos c vai para zero quando x tende a c. Então, o que esse limite está dizendo para a gente? Esse limite está dizendo para a gente que a função que está no numerador está indo para zero mais rápido do que a função do denominador. Ou seja, essas duas funções se aproximam uma da outra mais rápido do que x se aproxima de c. Então, a gente pode dizer que a interpretação geométrica disso é que a função f em rosa, quanto mais próximo de c você está, mais próximo f vai se tornar da reta tangente à função no ponto. Ou seja, a gente mostrou que a função f pode ser aproximada por uma reta localmente em torno de si. Agora, por outro lado, vamos supor que a função f pode ser aproximada por uma função que passa por uma reta que passa pelo ponto CF de C com coeficiente angular L, onde L é um número real. Então, o que a gente está afirmando aqui é que o limite da f de x menos essa reta aqui, sobre x menos c, vai para zero. Então, fazendo operações de limite aqui, a gente obtém que o número L tem que ser o limite de f de x menos f de c sobre x menos c, quando x tende a c. Então, se esse limite existe, esse limite, a gente diz que a função é derivável no ponto c e esse limite é a derivada, ou seja, se a função pode ser aproximada por uma reta que passa pelo ponto c f de c, o coeficiente angular dessa reta tem que ser a derivada da função, ou seja, essa função tem que ser derivável no ponto C. Então, isso mostra que a reta tangente é a única que aproxima a função f em torno do ponto C, dessa forma que a gente mostrou aqui agora. E a gente vai usar essa notação aqui para denotar o estudo que a gente conversou agora. A gente vai dizer que a f de x está próxima da reta tangente de f para valores de x suficientemente próximos de c. Isso não significa que essas duas funções aqui são iguais, mas sim que elas ficam próximas uma da outra no sentido que foi mostrado nesses dois últimos slides. Bom, isso motiva a gente a definir a reta tangente como a linearização da f no ponto C. Então, a linearização da f no ponto C vai ser a reta tangente à função no ponto C. E a gente viu ali nos últimos slides que essa função, essa reta, essa linearização, ela se aproxima a função f de x para valores de x próximos de C. Então, nosso primeiro exemplo é a função ln de 1 mais x, e a gente quer a linearização dela no ponto c igual a zero. Bom, essa função claramente ela é derivável no ponto c igual a zero, porque 1 mais x é derivável no ponto c igual a mais zero e a ln é derivável no ponto 1. Então, pela regra da cadeia, a derivada dessa função é 1 sobre 1 mais x. Então, a reta tangente a essa função no ponto c igual a zero vai ser a identidade. Ou seja, a linearização da função f ln de 1 mais x no ponto c igual a zero é a identidade. Ou seja, essa função se aproxima da identidade para valores próximos da origem. Nosso segundo exemplo vai ser a função 1 mais x elevado a n no ponto c igual a zero. Então, essa função ela é claramente derivável no ponto c igual a zero,
em qualquer outro ponto, e a derivada dela é n vezes 1 mais x elevado a n menos 1. A reta tangente a esse gráfico, então, no ponto c igual a zero, ou seja, a linearização dessa função no ponto c igual a zero, é 1 mais n vezes x. Ou seja, a função 1 mais x elevado a n se aproxima da função 1 mais nx quando x está próximo da origem. Então, uma pergunta que a gente pode fazer é quão boa é essa aproximação da f pela linearização dela no ponto C. Então, para a gente calcular isso, a gente vai definir o erro dessa aproximação como f de x menos L de x. Então, um exemplo disso é se a gente quiser achar um valor próximo do número 1,0001 elevado a 13. Bom, a gente sabe que 1,0001 elevado a 13 é 1 mais 10 a menos quinta elevado a 13. Então, a gente pode usar aqui o resultado que a gente obteve no exemplo anterior, que é a linearização dessa função 1 mais x elevado a 13 no ponto c igual a zero. Então, para a gente obter o valor próximo de 1,00001 elevado a 13, a gente vai aplicar o ponto x igual a 10 a menos 5 na reta 1 mais 3 de x, que é a linearização da f no ponto c igual a zero. E o erro dessa aproximação, como a gente viu anteriormente, vai ser dado por f de 10 a menos 5 menos L de 10 a menos 5. E isso vai ficar menor do que 10 a menos 5, que é igual a x menos c. Bom, o erro ter ficado menor do que x menos c no exemplo anterior não foi coincidência. Isso deve ao fato de que a função f é derivável no ponto c igual a zero. Então, para a gente ver isso, como que isso funciona, vamos escrever aqui a definição do erro. Então, o erro ele é f de x menos L de x, que é a linearização de f no ponto C, que é nada mais do que a reta tangente da f no ponto C. Então, aqui, como a gente está considerando valores de x diferentes de c, a gente pode escrever 1 como sendo x menos c sobre x menos c. E aí eu vou multiplicar isso por tudo que está ali em cima sem multiplicar. Então, isso vai ficar f de x menos f de c menos f' de c vezes x menos c. Agora, vou passar o denominador multiplicando aqui todo mundo, e isso vai ficar x menos c, f de x menos f de c sobre x menos c, menos, aqui o x menos c vai cortar com x menos c, então vai ficar menos f' de c. A gente viu no início da aula que esse quociente aqui vai para zero quando x tende a c, pois a f é derivável no ponto C. Então, dividindo essa igualdade por x menos c, a gente obtém que o limite do erro de x quando x sobre x menos c, quando x tende a c, tem que ser zero, por causa da derivabilidade da f em c. Então, isso mostra que para valores de x suficientemente próximos de c, o erro vai para zero mais rápido do que x menos c quando x tende a c. Ou seja, para valores de x suficientemente próximos de c, o erro fica menor do que x menos c. De modo. Bom, nos próximos episódios, vamos ver como estimar melhor o erro. Por exemplo, aqui temos duas funções, a função f em rosa e a função g em amarelo. Em torno do ponto C, a gente consegue observar que a função g tem as derivadas da função g, ou seja, as retas tangentes aqui da função g em torno do ponto C, estão variando mais, elas estão variando mais aqui, né, do que as retas tangentes da função f em torno do ponto C.
aqui as retas tangentes estão variando menos. E a gente também pode observar que a função g em torno do ponto C não se aproxima tão bem à linearização dessa função como a função f se aproxima bem da linearização dela, né? Aqui a gente consegue ver que a função f está se aproximando bem melhor à linearização dela do que a g, na linearização da g. Então, em resumo, a gente vai ver que quanto menos a derivada da função variar, menor vai ser o erro dessa aproximação da função pela linearização dela no ponto. Então é isso.